Não, e o maior campeões. erro, ou o pior investimento? Tem que falar de tudo aqui. O maior é que teve o maior erro e o pior. É que eu acho que eles não foram a mesma coisa. Ah, Mas o pior investimento que eu já fiz na vida foi meu primeiro investimento. pelo E eu menos. queria. Pô, mas é horrível. Teria preferido que tivesse sido o terceiro, o quarto. Porque alguma coisa dá certo, aí você sabe que você sabe o que você tá fazendo. Né? Quando é o primeiro investimento que eu fiz foi no. O primeiro investimento que eu fiz foi em 2011. Foi 2011. E eu tinha sempre essa cabeça de proteção de principal, de resolver o problema. Desde o comecinho, o programa de investimento na minha cabeça era esse. Aí me procurou uma família e, e falou: olha, a gente tem uma participação numa mineradora, minério de ferro. Minério de ferro tá 180 tonelada e tal. Essa mineradora vai ser a nova Fortescue, Brasil. E vários investidores, hedge funds, já botaram 1,2 bilhões de dólares nessa mineradora para fazer uma consolidação de minas second tiers no triângulo, lá no triângulo de Minas Gerais, onde tem onde tinha na época todas as minas que a Vale tinha deixado escapar. E estava consolidando, tinha um fundo que estava consolidando, isso se chamava Harbinger, um hedge fund grande, americano. Hedge fund americano fazendo consolidação de minério de ferro no Brasil, você já devia desconfiar, mas ele estava lá, eles tinham levantado um caminhão de dinheiro, 1,2 bilhões de dólares. Essa família tinha vendido uma das minas para esse grupo de fundos de investimento. Então ela tinha virado minoritária desse negócio. Falaram, olha, tá aqui o pitch do banco de investimento, que a gente vai fazer um IPO e a gente vai valer $4 por ação. Eu só quero tomar emprestado com base nas minhas ações $1. Ah, tá. Ok. Parece um lonto velho muito bom. Uma coisa que vale $4 por ação, você dá em colateral para tomar só $1. Certo? Aí eu fiz análise do diligence e montei modelo, DCF de 10 anos. Aí para fazer um DCF de uma mineradora, você tem que descobrir qual que é o preço do minério de ferro. Para descobrir qual é o preço de minério de ferro, você precisa construir um modelo de oferta e demanda de minério de ferro. Aí você precisa estimar qual que é a elasticidade, qual que é o slope da curva de oferta de minério de ferro. Aí você precisa ver onde a tua mineradora está nos quartis. Quão eficiente ela é, quão eficiente ela não é. Aí tinha todo aquele papo que até hoje a gente escuta, né? Ah, não, o preço do minério vai ficar alto, porque se o preço do minério na época cair abaixo de $90 por tonelada, o chinês, que é o produtor marginal, ele desliga, e aí você tem lá 40 bilhões de toneladas que desaparecem, isso é um mecanismo de autorregulação do mercado. Então, que nem essa história que você escuta de petróleo. Então o preço nunca vai cair abaixo de X. Na época era $90 para o minério de ferro. Nossa, eu acreditei para aquilo. E eu trabalhei, construí um modelo. Não só eu, mas na época meus sócios, o Antenor que tá lá na Farallon, a gente discutiu profundamente esse negócio e tal. Então, não, é isso aí. Faz sentido, é defensivo aqui. Na verdade, tá 180, cara. O preço do minério pode cair pela metade. Aí, eu falei, mas não é suficiente. Deixa eu tentar ver se o mercado de IPO fechar, como é que eu faço para sair desse empréstimo? Porque o colateral do meu empréstimo são as ações. Uma companhia privada. Aí falaram, não, olha, cá entre nós, isso aqui é o que os bancos de investimento chamam de dual track, onde você faz um IPO ou você vende a companhia no M&A. E ó, tem uma oferta desse cara, Ike Batista, não tem erro. O Ike já mandou uma oferta aqui, só que é uma oferta a $2,50 por ação. Não são os 4. Não são os 4. E não tem erro, mas tá aqui ó, a oferta. Tal. Eu pensei, bom, eu vou emprestar $1 por ação. Quando o negócio que tem uma cobertura do Ike é $2,50 por ação, que tem um IPO que o banco está dizendo que vale $4 por ação. Fui lá e fiz o empréstimo com 1 milhão de estruturas, 1 milhão de produtos, mas fiz o empréstimo. Ano seguinte,
minério de ferro começa a cair. Caiu. Ele chegou a bater $40 por tonelada. Chegou a bater 38, $39 por tonelada. A $38 por tonelada, não é que nenhuma dessas empresas chega perto de sobreviver. Mas qual foi a primeira lição? Né? A primeira lição é o seguinte: quando a Vale do Rio Doce, se o preço do minério cair num patamar tal onde a Vale do Rio Doce não gera mais caixa, o enterprise value, o valor da firma da Vale não zera, porque as pessoas assumem que o preço volta um dia e tá tudo bem. Mas quando você é uma empresa que precisa captar dinheiro para poder construir os seus pitches, as suas minas, para poder botar elas em produção, para um dia virar uma mini Vale do Rio Doce, quando o preço cai, aquele beta, aquela volatilidade, aquela variabilidade marca o ecossistema de financiamento da empresa e ela vira infinanciável. Mesmo que o preço caia para 40 e volte para 180, a startup ela não é financiável do mesmo jeito que ela era antes do preço. Né? É que nem essa empresa de tecnologia agora. Todo mundo vai lembrar do dia onde a empresa de tecnologia caiu 80%. E ninguém vai olhar do mesmo jeito por vários anos. A empresa de tecnologia que não gera caixa vai ser vista por alguns anos de um jeito diferente do que ela era vista até o fim da Era de Ouro. Então, saindo de um período de um bull market para commodity chinês de 2000, que é o grande comprador de minério de ferro, de 2000 até 2012, 12 anos malucos de consumo de minério de ferro, inclusive, sobretudo, na recuperação da grande crise financeira de 2008, ninguém estava acostumado com o que acontece com o ecossistema de financiamento da empresa. Então, ponto 1, a empresa perdeu completamente a habilidade de levantar dinheiro. Ponto 2, o maior acionista da empresa, que era a tal da Harbinger, aconteceu com eles um negócio que você vai ver, assim, pouquíssimas vezes na vida, que é esse cara, o hedge funder, que era o principal desse hedge fund, chamava Phil Falcone. Ele foi processado nos Estados Unidos, o fundo dele foi liquidado, porque não só ele teve problemas no portfólio, ele resolveu construir a maior rede de fibra ótica dos Estados Unidos e se atrapalhou no meio do caminho, como em se atrapalhando, ele resolveu sacar dinheiro do fundo e emprestar dinheiro para si mesmo para pagar o seu imposto de renda. Nossa. Isso nos Estados Unidos é uma encrenca. Então, o fundo foi liquidado, ele foi subpoena e ele foi, não sei se ele chegou a ser indiciado, mas ele perdeu a habilidade de continuar a tocar o fundo. Bom, no final, o nome Ike Batista que você falou... Calma. Aí, obviamente, o Ike deixou de ser um comprador. Aí, depois, até aí, aquela piada, ainda sobrevivendo. Rastejando, mas ainda sobrevivendo. Né? Aí a gente foi informado, coisa que eu não sabia, devia ter pegado na diligência, que a principal mina dessa companhia tinha uma cava que precisava passar por um processo de supressão que o Ministério Público e os órgãos ambientais não autorizaram. Então, a principal mina dela não podia produzir minério de ferro, porque ela não podia, basicamente, fazer a supressão da cava da principal mina. E demorou anos até resolver esse problema. Então, a principal mina, na prática, teve a sua produção obstaculizada. O principal acionista implodiu e começou a ter que vender as ações no mercado secundário de uma companhia privada a qualquer preço. Então, o valor do equity da companhia derreteu. O preço do minério de ferro foi de 180 para 40. Eu ainda estava vivo. Aí me liga alguém da família e fala: puxa, tem um problema terrível que não é culpa nossa para dividir com você. Eu falei: o que aconteceu? Olha, teve um acidente regulatório. Um acidente regulatório? Não, vem aqui, a gente precisa se encontrar ao vivo. Eu falei: mas o que aconteceu? Seguinte, o meu pai, o titular da mina que vendeu as ações, em 1900 e bolinha, ele foi pagar a viagem pra Disney, sei lá de quem, e tinha dinheiro fora, e usou um doleiro. Ele foi parar na lista de clientes do doleiro. Como ele é um sujeito famoso, empresário famoso,
a polícia local colocou ele como chefe da quadrilha. A gente acabou de tomar uma busca e apreensão aqui na sede da nossa empresa. Nossos bens, inclusive as suas ações, estão indisponíveis. Então eu fiquei com a companhia interditada, com o comprador indo pro vinagre, o principal acionista dela virando pó, o preço do minério no chão e as minhas ações potencialmente indisponíveis. Mas é um MBA isso. Aí, É a famosa Aí- pororoca essa daí, né? aí a gente reestruturou. Eu sobrevivi. No final eu vendi as ações que eram o colateral para Glencore. Mas a gente perdeu 50 centavos no dólar do nosso investimento. O meu pior prejuízo até hoje foi ter pedido 50 centavos no dólar em um investimento que eu fiz uma vez. Foi esse. Foi o meu primeiro. Dado o contexto, eu acho que nem é tanto, né? Parece que nem é tanto. Acho que o desgaste emocional. Qual foi deve meu ter erro, sido- aliás? O que faltou dar errado nesse negócio? Tudo deu errado. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Mas por que eu coloco isso? Porque investimento tem um processo e tem um investimento, né? Às vezes o processo tá certo, o investimento dá errado, porque você não vive no mundo determinístico, você vive no mundo estocástico. Às vezes você faz tudo o que você tem que fazer, você investe do jeito correto e dá errado. Você fala, Daniel, mas você deu muito azar. Por que isso é um erro? Que eu cometi um erro naquela época, na estrutura desse investimento, que eu jurei cometer novos erros, mas não esse erro de novo. Que é, quando você investe em crédito, não tem problema, nesse tipo de crédito, não tem problema você ter um colateral que é uma participação minoritária na empresa, desde que a dívida seja um instrumento líquido. Deu ruim, você vende. Com prejuízo, mas você vende. Ou você tem um instrumento que é completamente ilíquido, privado, como esse empréstimo que eu fiz, mas quando você converte no colateral, você é o mestre do seu próprio destino. Você pega o colateral e você vende ou não vende, se você quiser ou não quiser. Quando você faz um empréstimo lastreado em ações de uma companhia privada e você converte num colateral, que é uma participação minoritária de uma companhia privada, você comete um erro que é um erro... Tem pecados capitais e pecados veniais no meu mundo. Esse é um pecado capital, eu aprendi, que é o pecado de você ser, ao mesmo tempo, você ser emprestar ali e ser ilíquido, certo? E converter num colateral sobre o qual você não tem controle. Não tem problema nenhum você ser ilíquido com controle nenhum. E não tem problema nenhum você ser líquido sem controle. Mas ser ilíquido sem controle do teu colateral, eu nunca mais eu fiz na vida. E esse foi o erro que eu cometi. Se não fosse isso, eu acho que eu teria recebido meu principal de volta. Que eu teria vendido pra Glencore antes do mercado derreter pra 40. Porque eu vi isso tudo acontecendo antes do mercado chegar em 40. Né? O mercado foi caindo. E eu sabia, eu tentei vender antes. Mas eu tive que fazer tanta coisa pra reestruturar até conseguir. Quando eu consegui, eu precisava de autorização da companhia pra vender as ações, que elas não eram líquidas. Então isso eu nunca mais vou fazer. Vou fazer novos erros, mas esse erro eu nunca mais vou fazer. Você pode ser ilíquido com controle ou líquido sem controle. Mas nunca trocado. Nunca o par trocado. Caramba, acho que foi uma das histórias mais legais de aprendizado com um erro. E foi um longo... Você falou, não queria ter cometido, mas certamente isso criou uma casca em você que... porra. É melhor não ter, mas sim. Não, isso aí... Não, porque a casca não vem de... Eu acho que é um privilégio. Acho que não tem muitos investidores que conseguem olhar 11 anos investindo e a pior coisa que aconteceu é você ter perdido 50 centavos no dólar em um investimento. O problema não é isso. O problema é ter sido o primeiro. Ter sido o primeiro foi muito traumático. Passou. Tá tudo bem agora. Já passou.